E aí, galera? Hoje nós vamos falar sobre o cinema dos anos 60. Primeiramente, os cineastas de 1960 buscavam se afastar dos padrões cinematográficos de Hollywood e retratar uma estética única e puramente brasileira. Esse movimento ficou conhecido como Cinema Novo, ganhando grande destaque na década de 60. Um dos maiores representantes desse movimento é o cineasta Glauber Rocha. Em suas obras, ele explora a ligação entre mudanças políticas e violência. Após o golpe militar de 1964, esse movimento, que é o Cinema Novo, se torna uma ferramenta de oposição. Com o AI-5 entrando em vigor em 1968, o Congresso Nacional é fechado e a mídia sofre censura. O Estado interfere diretamente nas produções cinematográficas com a empresa brasileira de filmes, Embrafilmes. Em resposta, os cineastas criam o cinema marginal. As obras cinematográficas desse período são fortemente induzidas às características do movimento modernista, que criticava os problemas do país na época. Veremos agora algumas cenas que exemplificam os acontecimentos da década de 60. Filha da puta! 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 O filme Apocalipse Now, do cineasta Francis Ford Coppola, retrata o contexto do período em que ocorreu a Guerra do Vietnã, em meio à Guerra Fria, e explora uma natureza selvagem do ser humano diante de um conflito bélico. Uma averiguação do que acontece com o ser humano quando ele é arrancado da civilidade, e o restante é arremessado junto a outras feras da natureza. A obra compara as atitudes dos soldados a animais, de modo que os torna mais evidente que não há lados certos ou heróis nesse tipo de conflito. Uma frase famosa do filme, pronunciada pelo personagem Kilgore, um tenente americano, após bombardear uma praia com soldados vietnamitas apenas para surfarem suas ondas, foi: "Adoro o cheiro de napalm de manhã", mostrando a falta de empatia pela morte desses homens. Filha da puta! Apocalipse Now é o filme definitivo sobre a guerra, não apenas do Vietnã, mas a guerra do seu contexto mais amplo. Entende-se aqui o conflito entre duas existências, o velho dilema de matar ou morrer. De ser um homem em um ambiente onde a melhor chance que você tem é se reduzindo a um animal. Os conflitos vivenciados no mundo na época eram alvo de críticas do cinema dos anos 60, incluindo o Brasil, que também passava por problemas internos como era o caso da ditadura militar. Porém, no país havia um movimento próprio para isso, o modernismo, que já estava em sua terceira geração e era o principal responsável por denunciar os problemas vividos na época da ditadura. Além disso, o próprio cinema brasileiro se voltava a comentar sobre o contexto ali presente, como é o caso de outros filmes a seguir. Ao todo, temos duas vidas, a que sonhamos e a que vivemos. No filme Quase Dois Irmãos, Miguel é um deputado de esquerda, enquanto Jorginho está preso. Miguel lhe faz uma visita e propõe implantar projetos sociais no morro que ele comanda. O filme faz voltas frequentes ao passado, tanto na década de 50, quando eram crianças, quanto na de 70, quando se reencontram na prisão. Miguel e Jorginho são presos em Ilha Grande, uma prisão para presos políticos. No filme são feitas menções ao período da ditadura, como no exemplo a seguir, em que Miguel pede à namorada que leve uma mensagem para fora da prisão. Ela tá enjoada. É, enjoada, acho que foi o bar. Vai no banheiro, quer ir no banheiro? Você quer que eu vá com você? Não, obrigada, não se preocupa. Fica aqui com seu filho, eu deixo ele ficar um pouquinho com a senhora. Te beijar. Essa menina acabou de sair da cadeia. Ela não para. Vai acabar sendo presa de novo. Eu não vou poder ajudar, Miguel. Mãe, sempre dá pra... Miguel, os amigos do seu pai não têm a menor força para esses militares. Mãe,
E a minha família, você sabe como é que é. Sempre dá pra gente fazer alguma coisa, mãe. Calma. Meu filho, fica quieto. Você tá vivo, tá salvo. Essa menina não vai sair do banheiro, não? Filha da mãe, tá fazendo isso aqui, ó. Vem cá, deixa ela comer. Vai tudo lá. O filme se passa sobre a ótica de uma criança. Ele não entende o porquê de seus pais terem o deixado e o que está acontecendo ao seu redor. No filme, o ano em que meus pais saíram de férias, Mauro, o personagem principal, é deixado pelos pais com seu avô na época de Copa do Mundo, 1970, e os mesmos fogem para se esconder da ditadura civil-militar. Contudo, o avô de Mauro morre e ele acaba no apartamento de Shlomo, um judeu. O menino espera, durante o filme, por um telefonema, uma ligação de seu pai que prometera voltar a tempo do começo da Copa. Porém, como dito no final do filme, ele nunca mais voltou. E assim foi o ano de 1970. O Brasil virou tricampeão mundial. E mesmo sem querer e nem entender direito, eu acabei virando uma coisa chamada exilado. Eu acho que exilado quer dizer ter um pai tão atrasado, mas tão atrasado, que nunca mais voltou para casa.